Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado para a gente comentar aqui e atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e hoje teve anúncio oficial de reforço, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos também trazer informações sobre Andrei Santos, né? Novidades aí sobre Andrei, que está próximo de acertar o seu retorno ao Vasco da Gama. Vamos atualizar a situação aqui do atacante Lelê. Vamos falar também sobre Marlon Gomes e vamos falar sobre reforma de São Januário, né? Temos novidades também sobre a possível reforma de São Januário. Então, depois da vinheta a gente vai começar. Antes, eu conto com você deixando aquele like que é muito importante. O like ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. E conto também com a sua inscrição. Falta bem pouquinho para a gente bater 188 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante, beleza? Então, deixou o likezinho, se inscreveu, a vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Tá aparecendo o QR Code aí na sua tela, você pode apontar a sua câmera e baixar o OneFootball completamente de graça. Eu vou abrir o aplicativo aqui no meu telefone e vou espelhar a tela para vocês, para você ter uma ideia de como o OneFootball é um aplicativo maneiro. O Vasco já tá ali como meu time do coração, né? E ali você pode conferir o elenco do Vasco, as últimas notícias atualizadas, tabela de jogos, resultados, enfim, você tem tudo lá no OneFootball. Além disso, você também pode assistir ao vivo e de graça o campeonato alemão. Isso mesmo, com imagens, sem ter que pagar nada por isso, é só baixar o aplicativo OneFootball. O link está aqui na descrição desse vídeo e tem também o QR Code aí na sua tela. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. E a gente começa aqui direto falando da possível reforma de São Januário, né? Temos novidades aí em relação a isso. Informação aqui do canal Atenção Vascaínos. O prefeito Eduardo Paes entrou de cabeça, né, nesse negócio e está pressionando ali as autoridades para que o Vasco receba o potencial construtivo para a reforma de São Januário. O Vasco já teria ali tudo alinhado para essa ampliação, né, do estádio de São Januário para até 43 mil lugares. O custo total da obra deve ser de 350 milhões de reais. O Vasco já tem ali o projeto tudo bem encaminhadinho e as receitas já estão alocadas para o projeto sair do papel. Falta o potencial construtivo que a Prefeitura do Rio já indicou, né, que vai dar ao Vasco da Gama, e agora o Eduardo Paes está aí pressionando para que esse potencial construtivo saia do papel. Então, tendo essa aprovação, a gente pode ter aí um avanço, né, significativo na possível reforma de São Januário. É um tema que a gente vem escutando falar muito aí nos últimos anos, né? Então o torcedor fica até, toda hora isso, toda hora falando de reforma de São Januário. Eu também penso assim, tá? Não vou negar para vocês, não. Eu só vou acreditar que São Januário será reformado quando colocarem o primeiro tijolo lá. Ó, começou a reforma, aí eu acredito. Aí eu falei, opa, agora realmente sai do papel. Enquanto isso, a gente vai acompanhando, porque nos últimos anos a gente viu várias notícias, né, nesse sentido. Mas parece que dessa vez tem uma chance aí realmente importante disso sair do papel. A gente acompanha e tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Bom, vamos falar agora de reforço, né? O Vasco anunciou hoje a sua 12ª contratação para a temporada de 2023. O lateral direito Paulo Henrique foi anunciado ali logo depois do almoço, né, meio-dia mais ou menos, de forma oficial pelo Gigante da Colina. É um jogador que chega por empréstimo até o final da temporada e vem inicialmente para ser o reserva imediato do uruguaio Puma Rodrigues. O Vasco publicou essa foto aí nas redes sociais que você está acompanhando e eu vou ler aqui como o Vasco anunciou no site oficial a chegada do Paulo Henrique. O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 23. O lateral direito Paulo Henrique, do Atlético Mineiro, é o 12º jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O jogador chega por empréstimo de 1 ano. Natural de Pariqueraçu, São Paulo, o novo lateral direito do Cruz Maltino iniciou a carreira em Santa Catarina e no Paraná. Por lá, ele passou por Irati, de Santa Catarina, Londrina, do Paraná, Metropolitano de Santa Catarina, Tubarão e Paraná Clube, até chegar ao Juventude. De lá, ele seguiu para o Atlético Mineiro.
É um jogador que tem 26 anos de idade e vem aí por empréstimo ao Vasco da Gama, né? O lateral Paulo Henrique, negócio fechado. Ontem a gente já tinha dado a informação aqui que o jogador estava realizando, né, os exames médicos e seria anunciado a qualquer momento. Esse anúncio aconteceu no dia de hoje. Seja bem-vindo aí o Paulo Henrique e muito boa sorte para ele com a camisa do Gigante da Colina. Bom, e agora vamos falar aqui de Andrei Santos, né, que pode ser o próximo reforço anunciado aí pelo Vasco da Gama. As negociações estão encaminhadas, né, para que o Andrei volte ao Vasco por empréstimo até julho. E temos aqui uma boa novidade, tá, em relação a essa situação do Andrei, que é a seguinte: o Chelsea vai pagar o salário do Andrei, o salário integral do jogador. O jogador viria de graça, entre aspas, né, jogaria de graça até julho, já que o Chelsea vai arcar com os compromissos do atleta. A informação é do Globoesporte.com, que diz o seguinte, que o Vasco hoje é o destino mais provável de Andrei pelos próximos meses, mas que ainda existem algumas pendências, né, para serem resolvidas antes desse anúncio oficial acontecer. O volante de 18 anos do Chelsea tem pressa para resolver essa situação. O diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax, e o CEO Luiz Melo trabalham para resolver essa questão. Os empresários de Andrei, inclusive, estiveram no CT Moacir Barbosa no início desse mês e se reuniram com o Brax para discutir o repasse pendente, mas mantém o discurso que, se não houver um acordo em relação ao pagamento, não tem negócio com o Vasco. É o pagamento de 30%, né, da venda do Andrei. Esses 30% pertence ao Andrei, o Vasco tem que repassar o jogador e o Vasco deve fazer esse repasse ao atleta. Enquanto isso, o Chelsea concordou em pagar o salário integral de Andrei durante a vigência do empréstimo, mas fez algumas exigências que foram aceitas ali pelo Vasco da Gama. O Chelsea exigiu a liberação para o Mundial Sub-20 entre maio e junho dessa temporada e o retorno para a Inglaterra no início de julho para a pré-temporada. A direção do Vasco topou. A direção do Palmeiras, por exemplo, né, não tinha aceitado essas condições, por isso o negócio melou por lá. Então o Andrei está próximo aí, falta essa questão do pagamento ali dos 30%, né, do repasse dos 30% para o jogador, que deve ser solucionada, e o Andrei realmente deve voltar ao Vasco, né? Se não acontecer, se o negócio não for resolvido, o destino do Andrei pode ser o futebol dos Estados Unidos, porque o Los Angeles Galaxy também tem interesse aí no jogador. A gente vai acompanhar aqui essa situação do Andrei, tendo mais novidades a gente traz, mas tudo está caminhando para um desfecho positivo, né? E o jogador voltar ao Vasco aí até o mês de julho. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e falar de Lelê, o atacante Lelê, que tem negociações aí com o Vasco, mas que agora estão surgindo muitos interessados, né, nesse atacante que é artilheiro do Campeonato Carioca. A informação aqui do UOL é que o Internacional e o Cruzeiro também demonstraram interesse no atacante Lelê, ainda não fizeram proposta. A única proposta oficial até o momento é a proposta do Vasco da Gama, mas Inter e Cruzeiro também têm interesse no jogador. O Fluminense também manifestou interesse no jogador através do Fred, né? Então tá tendo aí concorrência em relação ao Lelê. E se o Itaboraí Profute começar a fazer leilão, eu tenho certeza que o Vasco vai sair da jogada. Vamos acompanhar também essa situação do Lelê, que era um reforço dado praticamente como certo, mas que pode não acontecer. Bom, quero falar com vocês agora aqui da 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. E se você vier aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet, tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama. Lá você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito, isso mesmo. Se você quiser fazer a sua fezinha, o seu primeiro depósito é 100% de bônus, você utilizando o nosso código promocional. Tá tudo ali no comentário fixado desse vídeo. A 1xBet é a parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente segue aqui com o nosso vídeo e para encerrar, vamos falar de duas coisinhas. Primeiro, o Marlon Gomes, né? Interesse do Milan aí no jogador. O Milan tá estudando, né, vir ao Brasil na janela do meio do ano para tentar levar o Marlon Gomes, que é um dos destaques aí da seleção brasileira sub-20. Então o Vasco vai ter que se resguardar também em relação ao Marlon, né? Porque o assédio em cima do jogador vai ser altíssimo ali na janela de meio do ano, quando a janela do futebol europeu abrir. E por último, a gente fala aqui sobre a partida Vasco e Boa Vista, que acontece na próxima segunda-feira em São Januário, pelo Campeonato Carioca, e teremos casa cheia mais uma vez. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. A torcida do Vasco, mais uma vez, vai lotar o Caldeirão. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante.
se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!